Aí, com essa confusão, eu descobri que o trabalho de quinta-feira não é à noite, é à tarde. E eu tive que vir mesmo assim, tá vendo só? Como que são as coisas. Bom, nós estamos aqui no GeoCip, hoje é uma quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024, e nós vamos falar um pouquinho sobre os excessos e sobre o início da doutrina espírita, porque às vezes a gente chega na doutrina e sabe muito pouco de como tudo isso começou. E começou lá na França. A França, o berço da humanidade dos 2 séculos atrás, todo mundo só falava em França. Tanto é que a França ficou tão famosa, mas tão famosa que essa fama fez ela se perder, porque fizeram aquelas revoluções, aquelas confusões, aquelas guilhotinas, aquelas coisas horrorosas. E aí a França acabou perdendo um pouquinho a sua possibilidade, e hoje a gente vê um país que capenga, né? Que tem dificuldades, que tem problemas, é bonito, todo mundo gosta de ir lá, é romântico, mas tem os seus problemas graves que ainda muito tempo vai levar para a gente poder limpar isso. E nós, na doutrina espírita, aprendemos, o Chico já revelou isso para nós, que nós viemos da França. Vocês acreditam num negócio desse? Nós somos europeus, estamos aqui na Terra, no Brasil, e a maioria de nós. Bom, se a gente pegar a árvore genealógica, todos nós podemos pedir segunda cidadania. Vocês sabiam disso? Todos nós. É impressionante. É da Itália, é da França, é da Alemanha. Todos nós podemos pedir cidadania, porque todos nós temos origens na Europa. E por que nós viemos parar aqui? Meu Deus do céu, no Brasil. Porque com os problemas que a França enfrentou, Jesus foi obrigado a transplantar a árvore do Evangelho para outro país, tirar a árvore do Evangelho da França e trazer a árvore do Evangelho para o Brasil. Tanto é que aqui no nosso Brasil, todo mundo já percebeu, não é? Que nós temos facilidades religiosas, porque nós temos aqui diversos segmentos religiosos, a gente se entende bem, com algumas exceções, óbvio. De vez em quando tem aí perseguição, tem uma confusãozinha ou outra, mas isso é coisa de criança se a gente vê as confusões que tem fora do Brasil, não é? Que lá fora do Brasil custa a vida, muitas vezes, a pessoa ter um tipo de religião, ter um tipo de entendimento religioso. Mas aqui não, a gente se entende, a gente aceita, tolera, a gente está em casa, às vezes tem lá 2 ou 3 pessoas que têm pensamentos diferentes, um é protestante, o outro é católico romano, o outro é espírita, o outro é umbandista. A gente tem algumas diferenças, mas a gente se entende bem, todo mundo segue em frente e está tudo bem. Então, a árvore do Evangelho realmente está no Brasil, mas começou lá na França, em 1857, todo mundo sabe que foi o lançamento de O Livro dos Espíritos, que é um livro de pergunta e resposta, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é muito bom a gente conhecer, perguntas e respostas sobre diversas coisas. O Kardec foi chamado a estudar um fenômeno interessante, porque tinha o fenômeno das mesas girantes lá na França. O pessoal ia no salão de baile, que nem aqui, por exemplo. Vocês imaginam, a gente vai no salão de baile no carnaval e as mesas dançam sozinhas e tal, desfilam, faz aquelas rodas igual as baianas, sabe assim? Já pensaram? Todo mundo ia ficar assim entusiasmado, né? Pensando, meu Deus do céu, né? E aí chamaram o tal do Hipólito Léon Rivail para poder descobrir o que estava acontecendo, porque era um cientista, e ele falou, eu o quê? Vou perder tempo com essas bobagens? Vocês que vão se divertir para lá, não quero saber disso. Porque eles acreditavam que tinha alguém que punha um motor na mesa, uma pilha, a pilha acho que nem tinha naquela época, mas motor também já não era muito fácil, né? Um negócio difícil, mas sei lá, linha de anzol, será que tinha linha de anzol, né? Porque tinha as mágicas, né? Porque nem aquele pessoal na cidade que mexe com os bichinhos na parede, assim, né? Ele dança e tal, né? Linha de anzol, alguma coisa que pudesse justificar a mesa dançar, rebolar, sei lá, fazer o quê, que divertia as pessoas. Mas num determinado momento, esse mesmo senhor foi falar com eles, ô professor, acontece o seguinte, a gente foi fazer uma brincadeira lá com as mesas e elas começaram a responder para a gente em códigos. O quê? Como assim responder? Tem que ter alguém por trás disso e eu vou descobrir quem era. Ele foi lá para descobrir quem era e se lascou todinho, porque se envolveu com o assunto, aprofundou no assunto, teve até que mudar de nome porque ele teve que usar um segundo nome. Por que ele teve que usar o segundo nome?
porque ele já tinha uma consagração pessoal, era professor e tinha uma série de obras educativas, né? Acho que livros educativos de escola, tinha livros de contabilidade, tinha coisas assim. Então não podia continuar confundindo as pessoas com isso. E numa determinada sessão que fizeram lá, então o espírito amigo, através de códigos, e como é que eram esses códigos? Batidas. Uma batida a letra A, 2 batidas a letra B, até que foi evoluindo, daqui a pouco mandaram pegar uma cestinha, uma varetinha com uma ponta para escrever, aí mandaram pôr o dedo em cima, depois mandaram colocar a mão na cestinha, depois fizeram assim, bota a mão no lápis direto que nós vamos escrever pela mão. Aí os médios começaram a escrever diretamente com as mãos, o que facilitou sobremaneira, não é? E aí ele recebeu essa informação dizendo o seguinte: agora você tem que mudar o nome, seu nome vai ser Allan Kardec. E por que é Allan Kardec? Porque os espíritos revelaram que tinha sido uma encarnação. Vocês conhecem essa história? Não? Conhece um pouco dela? Alguma coisa? Então hoje vocês estão conhecendo a história do espiritismo, né? Como que surgiu tudo isso aí. E aí disseram que ele tinha tido uma reencarnação num tempo passado, como não sei se é um monge druida ou um sacerdote druida. Ele era um druida, né, que eram os povos celtas, com este nome. Então ele estava reafirmando esse nome novamente para poder dar continuidade à obra. Por isso passou-se para Allan Kardec a partir do instante que ele assumiu o trabalho com a doutrina espírita. Mas depois do Livro dos Espíritos vieram outros livros e criou-se, na verdade, 5 livros que são os livros básicos da doutrina, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, depois nós temos o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. São 5 obras básicas que falam da doutrina. Mas das 5 obras, basicamente o Livro dos Espíritos tem um pouquinho de cada um desses livros. Então é basicamente o resumo de toda a doutrina no Livro dos Espíritos. E tem perguntas lá fantásticas, fantásticas. Fala do casamento, do trabalho. Os Espíritos dão definição de trabalho. Olha o que eles falam sobre o trabalho. Toda ocupação útil. E aí você pensa, meu Deus do céu, nunca tinha pensado nisso, ocupação útil. Quer dizer, tem que ter algum tipo de utilidade para alguém. Tá, mas e o nosso irmão lá, malfeitor? Ele está sendo útil para alguém? Então não está trabalhando. Ele está realizando um desforço, olha só. Quando a gente faz fofoca dos outros é um trabalho. Nós não estamos sendo útil para ninguém, né? Então isso é um desforço. E o que é o desforço? É a gente querer voltar para trás a roda da vida, assim, sabe? As leis do Criador, querer ir com ela ao contrário. Isso é o desforço. Por isso que os Espíritos recomendam tanta coisa legal, que é justamente isso. Endireitar os passos, acertar os caminhos, melhorar as palavras, melhorar o pensamento, melhorar as ações. É isso que significa trabalhar junto com o Criador, junto com as leis divinas. Olha que coisa boa que nós aprendemos na doutrina. Ele pergunta também, a primeira pergunta dele, e ele fez essas perguntas porque o Kardec mesmo, ele não tinha mediunidade nenhuma assim no ponto de escrever, de falar, nada disso. Mas ele era inspirado a buscar essas perguntas importantes para o conhecimento das pessoas no futuro. Então, ele tinha um grupo de moças, que eram moças muito jovens, que ele não menciona nos livros para preservar a identidade dessas moças. Mesmo assim, houve problemas com essas moças, porque, imagine, se ainda hoje, tem pessoas que perseguem a doutrina, que falam mal da doutrina, imaginem há 200 anos atrás, né? 150 anos atrás, 200 anos atrás, era muito pior, muito pior. Era pior até porque o Kardec queria colocar um outro nome no livro. O outro nome do livro era o seguinte: Religião dos Espíritos. Ele queria botar esse nome no livro. Aí os espíritos falaram assim: nananina, não vem com essa conversinha não, senhor Kardec. Sabe por quê? Porque eles já vão tentar quebrar suas pernas com um livro dos espíritos. Se for religião dos espíritos, eles acabam com tudo, antes da hora. Já pensaram ele falar que os espíritos têm uma religião e não é aquela predominante?
Ia ser muito perigoso mesmo, né? Meu Deus do céu, que confusão que ia ser, né? Bom, aí ele conformou, colocaram o nome no Livro dos Espíritos, pagou o livro do bolso dele e fez lá, acho que 5.000 edições, né? No primeiro, 1.000 edições, 5.000 edições. A primeira não tinha 1.019 perguntas, eram só 500, perto de 600 perguntas. Fez tanto sucesso que aí ele lançou o segundo, depois o terceiro, e aí melhorou, aumentou o número de perguntas, aí o negócio foi, as pessoas queriam conhecer, queriam ver, queriam saber, não é? E isso foi uma coisa muito interessante. Bom, ele tinha esse grupo reservado, que ele fazia uma pergunta num grupo, depois no outro dia fazia a mesma pergunta no outro grupo, e depois ele fazia na linguagem técnica popular moderna, brasileira, das delegacias, ele fazia uma acariação. Tem alguém que é da polícia? Ou seja, ele verificava os pontos de encontro e as divergências, e raramente tinham divergências entre questões, não é? De uma resposta ou de outra resposta. Muito bem, e com isso lançou-se esses livros, e aí nós temos a doutrina espírita. Mas um pouquinho antes disso, nós temos lá, por exemplo, nos Estados Unidos, na América do Norte, nós temos o fenômeno das Irmãs Fox. Já ouviram falar das Irmãs Fox? Ontem, falando um pouquinho sobre esse tema, alguém lá me disse, tem um filme das Irmãs Fox. Eu falei, um filme? Eu não conheço, eu vou até pesquisar como é que é, se são as mesmas Irmãs Fox, né? Porque Fox é uma palavrinha tão simples, né? Tão fácil, mas Irmãos Fox, quer dizer, é meio sugestivo. E as Irmãs Fox mudaram para uma casa, pouquinho antes do Kardec, pouquinho antes do fenômeno lá em Paris. E nesta casa, as crianças escutavam um barulho estranho na casa. Toque, 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 batia, raspava. Algumas ficavam até com medo, era uma confusão, tinham medo, né? Hoje a gente tem medo até assim de uma coisa que acontece em casa, sabe o que acontece em casa? Vamos relaxar um pouco, tá muito séria essa conversa, né? Acontece em casa assim, você está dormindo, daqui a pouco acontece em pec, na porta. Outro dia meu filho falou assim, escuta pai, vem aqui um pouquinho, moro no 14º andar, eu e meus comedores de arroz e feijão em casa. Será que não pode entrar algum ladrão aqui em casa? Eu falei, isso pode acontecer, né? Mas é muito difícil, porque a gente mora num prédio que tem 2 portarias. Então tem uma portaria lá na frente, depois tem uma aqui no próprio prédio, porque estão muitos prédios. Então ele tem que vencer a primeira portaria e depois a segunda, sim, mas e se ele entrar na primeira e pular o muro por um lado e depois daqui render o porteiro e entrar? Falei, bom, nós temos 80 apartamentos no nosso prédio, ele vai escolher o nosso. E se ele escolher o nosso? Falei assim, mas se ele escolher o nosso, a porta está trancada. Falei, mas se ele arrombar a porta? Falei, bom, ele pode arrombar a porta, certamente pode. Se ele pulou o muro, rendeu o porteiro e escolheu o nosso apartamento, ele pode, claro que ele pode, né? Mas, além da porta de entrada, nós temos uma subporta que é uma porta seguinte. Tem a porta de entrada que é o elevador, que fica trancada, e a outra porta da nossa casa. Mas ele pode entrar por fora também. Eu falei, pode, se ele tiver amizade com o Homem-Aranha, é capaz dele subir, né? 14 andar, por fora. Porque a janela da sala fica aberta. Meu Deus do céu. Aí vocês ficam pensando uma coisa, por causa de um PEC na porta, que depois eu descobri que é um negócio da madeira, como que chama isso? Dilatação, no calor parece que ela diminui ou aumenta, no frio ela diminui, e ela faz esses barulhos por causa disso. No frio ela aumenta e no calor ela diminui. E no calor ela diminui. Então, veja só, por causa disso, eu falei, meu Deus do céu, perdi 2 horas de sono para poder e passar tranquilidade para ele. Não posso passar que eu estou desesperado, que eu quero dormir, que eu quero encerrar o assunto. Tem que deixar ele bem claro que nós estamos muito seguros aqui na nossa casa. Eu falei, bom, e se ele entrar com tudo isso? Aí tem a gente, né? Ele vai ter que passar pelo seu pai. Sim, mas se ele tiver uma arma assim, vai matar seu pai, depois tem que passar pela sua mãe. E depois pela sua tia que mora aqui, depois pelos seus irmãos que moram aqui, vai ter que matar todo mundo para chegar em você. Misericórdia, a cabeça da gente é impressionante, não é?
Não é uma coisa difícil da gente pensar. Nós adultos, nós muitas vezes temos esse pensamento de alguma coisa. Por exemplo, o filho saiu à noite. Há 50 anos atrás, a gente saía à noite. Se vê que tem pouca gente aqui que pode falar isso de 50 anos atrás, né? Pouquinho, a não ser eu, mas alguns aqui podem falar isso. Né? Há 50 anos atrás, a gente saía, por exemplo, e ia no baile. Aí a gente perdia a hora do último ônibus, por exemplo. Ele passava meia-noite, chegava lá 00:10 e o ônibus tinha ido embora. O que a gente fazia? Se desse para ir a pé, se não, se sentava lá no ponto, ou deitava lá no ponto, na guarita, sei lá onde, e esperava o primeiro ônibus, que era que hora normalmente? 4, 5 horas da manhã. E aí você chegava na sua casa, a mãe não tinha telefone, a gente nem tinha telefone em casa, nem tinha isso. Hoje a gente tem telefone, WhatsApp, aí a mãe liga pro cara, 11 horas, onde você está? Mostra a foto aí de onde você está. Aí mostra lá do bairro, todo mundo dançando lá, tá? É meia-noite. Você já está vindo? Que hora que você vai sair daí? Ó, já passou 10 minutos, você não me retornou. Aí a gente começa a mandar recado e fala, misericórdia, não vou mais responder minha mãe, não é possível, né? Aí chega 2 horas da manhã em casa, você já chamou até o FBI, porque pensou, ele foi lá do lado da embaixada americana, de repente algum terrorista foi lá e sequestrou todo mundo sei lá, da casa que ele foi lá, e pode ser um problema internacional. Imaginem só, a nossa cabeça como é que fica pensando num negócio desse, sabe, assim, vai aumentando, e aí a gente chega nesse ponto, e aí aquela preocupação, não consegue mais dormir à noite, né? Aí chega meia-noite, você não respondeu as mensagens que eu mandei? Ai, mãe, acabou a bateria. Bom, mas também 2 horas da manhã também pode acabar a bateria. Você vê que ele já vai com a carga toda lá, porque ele não vai falar com a gente, né? Óbvio, né? Tá certo? Mas tudo bem. Aí vai lá, tira o sapatão dele, deita na cama lá, em 2 minutos ele tá roncando, e a gente passa o resto da noite acordado. Não é assim? Porque a gente fica só imaginando essas coisas. Imagina só. Olha, mãe, aconteceu o seguinte, o carro raspou aqui, aqui, mas eu vou demorar um pouquinho, que teve um acidentezinho aqui, o carro raspou no outro, estavam conversando. O que a gente já imagina? Ai, está no hospital, meu Deus do céu, será que vão amputar a perna dele, o braço dele, misericórdia, vai fazer cirurgia do coração, vai fazer um transplante nele. Olha o que a gente pensa, meu Deus do céu, na mesma hora. A gente não aguenta, é um negócio impressionante isso. Então, vamos voltar para o Kardec. Então nós temos as 5 obras: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, a Gênese e Céu e Inferno. O Livro dos Espíritos, pergunta e resposta maravilhosas, perguntas maravilhosas. Por exemplo, o que é Deus? A primeira pergunta que ele fez: o que é Deus? Aí algumas pessoas perguntaram, mas por que ele não perguntou assim, quem é Deus? Por que ele perguntou o que é? Não é? Para separar, individualizar as coisas, não é? Deus não é quem, não é um ser igual a gente, assim, uma pessoa. Como a gente sempre aprendeu, né? Não aprendemos lá que o homem tinha uma barbona lá, um cajado lascado, uma cadeira bonita, talhada, sentadão lá, um vermelho, panão vermelho que ele senta lá, tem um tapetão lá que ele fica sentado lá. E deve ter um visor assim, que ele olha todo mundo, 8 bilhões de pessoas no mundo. Vai atrás daquele ali, ó. Mas por que vai atrás dele? Ela está aprontando. Não, esse aí. Aquele está doente? Pode chamar para cá, não vai fazer nada com ele, pode chamar. A gente imaginou que Deus fazia isso. Imagina só. Até hoje a gente imagina. Até hoje a gente pensa que Deus é assim, trata a gente com uma individualidade. Mas escuta, tem hierarquia. A gente que é tão falho, tão cheio de defeitos, com tanto problema, olha o que a gente faz. Cria uma empresa. E aí o dono da empresa, na maioria das vezes, não quer nem saber o que o cara da portaria está fazendo, porque tem uma série de pessoas que vão saber disso antes dele.
não é? Tive um conhecido que foi numa convenção de empresa, e aí o dono da empresa fala o seguinte: é hora de fazer qualquer pergunta para o dono da empresa. Aí o cara foi escolhido, o cara da portaria foi escolhido. Imagina a pergunta que ele fala para o dono da empresa. Aí pensa assim: meu Deus do céu, vamos imaginar uma pergunta que ele pode fazer, né? É uma pergunta assim, tipo assim: escuta, será que você não podia pôr uma mesa de bilhar lá no refeitório? Sabe, umas perguntas assim, pro dono da empresa. Então, bom, põe uma mesa de bilhar lá, e aí os caras da portaria vão fazer o quê? Vão ficar jogando bilhar e deixa a portaria lá? Sabe assim, a coisa de interesse pessoal das pessoas, né? Que a gente também não sabe, é que nem Deus, né? O que a gente vai pedir para Deus? Vamos deixar um pouquinho do Kardec, agora vamos falar dos pedidos. O que a gente vai pedir para Deus? Lembra lá do porteiro lá da empresa, hein? Lembra dele, hein? Eu vou pedir saúde para mim. Afinal, tá chegando o carnaval, eu preciso estar inteirão, né? Com todo respeito, estou fazendo uma brincadeira, ninguém leva mal, por favor, né? Mas o que a gente vai pedir para Deus? Será que a gente sabe? Será que a gente sabe? Tá com a perna doendo. Tá com, sei lá, uma má digestão, tá com refluxo, tá com dor nas costas. Escuta, Senhor, para todo o universo. Pode parar todo o universo. Eu ando com uma dor nas costas, o que o senhor acha? Eu troco o colchão ou continuo com o mesmo? Olha o que a gente pede para Deus. Escuta, Senhor, eu estou querendo pintar aqui a nossa casa. Eu preferia um verde clarinho. Mas o meu marido, como é corintiano... Bom, não vamos falar mal do Corinthians, senão depois não posso nem ir embora. Mas o meu marido, como torce para outro time, que não tem relevância nenhuma... Pode ser qualquer um, viu, gente? Não estou falando de nenhum time, não, tá bom? Ele acha que é melhor a gente pintar de uma cor mais neutra, assim, tipo um rosinha claro. O que o senhor acha? Olha, o que a gente pede? Olha, Senhor, eu não estou conseguindo mais enxergar direito. Eu tenho que perguntar para as pessoas o nome do ônibus que está vindo. Olha as coisas que a gente pede para o Criador. Olha só. Não é censura, mas é assim. Olha o porteiro da empresa. A gente precisa pensar o que falar com o Criador. Falar: escuta, pai, isso aqui eu tenho que ser comigo mesmo. Eu vou atrás de um óculos, eu vou atrás de um oculista, a dor nas costas. É o seguinte: se não for o colchão, eu vou ter que dar um outro jeito, deitar no chão. É ruim, mas muita gente recomenda deitar num negócio reto, duro. Vou ter que fazer isso, vou fazer uma experiência. Então tem coisa que é para nós. É nós que somos responsáveis, nós é que temos que tomar atitude. Mas por um outro lado, olha só que interessante. Muito interessante isso. A gente, por exemplo, conversa. Hoje em dia, ninguém pode falar que não. Alguns até podem. Especialmente quem tem o cabelinho pintado. Pintado de branco. Quem não tem ainda até não pode, né? Mas hoje em dia, a gente às vezes com a esposa, com um amigo, com um familiar, com o chefe, com o encarregado, a gente troca 10, 15, 20, 30 mensagens por dia. Com o filho. Mas a gente não fala uma palavra com o Criador. Olha só. Do tipo assim, ufa, estou de pé de novo, é sinal que eu tenho alguma coisa para fazer, né, Senhor? Porque se eu não tivesse mais nada para fazer aqui, nem precisava acordar, né? A gente já pensou nisso? Se a gente não tivesse mais nada para fazer aqui na Terra, nem precisava acordar. E às vezes a gente acorda meio com taquicardia, né? Com as dores tudo, mas acorda. Sinal que a gente tem alguma coisa ainda para fazer aqui. Mais um dia, tuas ordens. Olha só que coisa fácil. A mensagenzinha assim, iguais aquela que a gente manda de figurinha, bonitinha com a rosinha, assim, bom dia, um dia florescendo, um dia iluminado, um dia feliz, um dia bonito, um dia bacana. Tô de pé, né, Senhor? Tenho mais o que fazer, né? Dá um apoio aí, só rápido. Olha só. Aqui no caso
Muita gente faz o almoço, não faz? Faz. Né? Faz o almoço, né? Aí fiz aquele almoço gostosão. Né? Nossa, olha aí, Senhor. Meu almoço, que delícia. Conversa com Ele. Momentos assim, da alegria. Nossa, estou tão preocupada com a minha irmã. Tá vivendo dias difíceis. Dá um apoiozinho, Senhor. Dá um apoio para ela. A gente nem sabe qual que pode ser. Porque a gente não conhece toda a história. A gente não conhece toda a história de ninguém. É por isso que Jesus veio até nós e disse assim: não julgueis, porque você não conhece toda a história. Mas eu vi na televisão. A televisão mostra toda a história. E a gente acredita tanto neles, né? Nossa, como a gente acredita neles. Só que eles não sabem toda a história. E na maioria das vezes só colocam o que interessa. Para quem? É para eles no sentido assim, né? Quanto mais grave, mais sensacional, mais complicado, mais difícil, mais as pessoas vão se interessar por aquilo. É isso que eles querem. Então a gente não conhece toda a história. Então, o que é possível para ela, o que é possível, a gente não sabe o que é possível. Então, conversar mais com o Criador, assim. Olha, eu vou lá na casa, talvez esteja no meu dia, mas talvez não esteja, mas estou às ordens. Se melhorar, eu aguento. Sabe assim, melhorar, eu aguento? Isso é coisa de gente forte, hein, gente? Se melhorar, eu aguento. Vem na casa, mas não melhorou, mas eu aguento, mesmo assim. E eu vou continuar bem, porque eu sou insistente. Sabe, uma coisa assim que a gente precisa começar a fortalecer na gente? É isso que o Kardec mostra com essas obras. Dizer assim, você nunca está sozinho. E o que é mais importante, ninguém está recebendo nada que não precise ou não mereça. Como é duro ouvir isso, não? Quer dizer que eu mereço meu genro? Bom, não foi a gente que escolheu, né? Mas quem sabe a gente não capacitou tanto a nossa filha para escolher um genro melhor, né? Porque normalmente, sabe quem a gente escolhe? Normalmente, sabe com quem a gente convive? Normalmente, sabe com quem convive com a gente o que eles pensam? Normalmente, mais ou menos as coisas que a gente pensa. Normalmente assim. Então não é o genro que tem problema. Talvez ali seja um problema duplo. Talvez, só talvez, porque também tem resgates. Aliás, o Chico já disse pra gente o seguinte: aqui na Terra, há um percentual muito alto, eu nem posso falar o número, porque senão vocês vão se assustar, mas um percentual muito alto de casamentos são de resgate. Um percentual muito alto. E o que a gente pode fazer se a gente lá atrás não andou bem? Agora a gente só pode corrigir. O que a gente pode fazer de alguma coisa que já foi feita? É só fazer melhor. É isso que a gente pode fazer. E é isso que a doutrina ensina pra gente. Faça melhor, melhore. Aquela pessoa que você quer afastar, a maioria das vezes ela tem que ficar perto e você tem que ajudar. Estou falando isso, até dói meu coração. Porque eu também tenho esses problemas, não são só os outros, não. A gente também tem, né? Você não viu o que a senhorinha falou? A Sandra? Silvia. Você vê como a gente falha, né? Mas o que ela falou pra gente é exatamente isso, não é? Que o expositor é o primeiro a escutar o que está falando. Não é mesmo? Mas a gente tem que aceitar essa realidade. Os nossos problemas precisam estar com a gente. E a solução deles está na nossa mão. Mas para a gente solucionar problemas, a gente precisa mudar comportamentos. Mas como é duro a gente mudar comportamento, meu Deus do céu. Olha, não vamos polemizar muito, mas é a mesma coisa de você querer convencer uma corintiana a se tornar palmeirense. Sabe o que é mais fácil? Ela chegar no fim da vida, assim, no limiar da vida, não fim não, né? Mas no limiar da vida. Qual que é o limiar da vida? Qual que é a idade do limiar da vida? Me ajudem aí.
60, 70, 80? Não é o fim. Uns 80, né? 80, 80. Hoje o povo está vivendo bem. Estão vivendo bastante, mas olha, o que a gente tem que pedir bastante não é que a gente viva muito, mas que a gente viva bem, né? Porque já pensar a gente chegar a 120 anos com 40 anos de cama é duro, mas chegar no limiar da vida, assim, vamos abrir as portas da terceira idade, 70, né? Agora mais moderno, abriu as portas, 70. Chegar no limiar da vida e falar assim, nossa mãe do céu, pior é que eles estavam certos mesmo, mas agora não posso dar o braço a torcer. Sabe o que a gente faz? Que time você está torcendo agora? Não torce para nenhum time. É mais fácil, não é? Do que a gente aceitar que o outro era melhor. Mas também tem uma coisa que é confortadora, convenhamos. Todos os times passam fases ruins. 10 anos, 20 anos às vezes. Eu me lembro, não faz muito tempo, que tinha uma pessoa aí, uma pessoa não, né? Que é um torcedor que era denominado como sofredor. Vocês lembram disso? Quem era o sofredor? Que time que era? Por que era sofredor? Não ganhava nada, não sei quantos anos, não ganhava nada. Imaginem só. Mas passou a fase ruim, depois veio uma fase boa. E eu tenho a sensação hoje, com a modernidade, com todos esses recursos tão bonitos que tem financeiros por aí, tem tanta gente ganhando tanta coisa boa, porque também há 40, 50 anos atrás, eu penso que as pessoas não tinham tanto renome assim com relação ao futebol. Mas hoje tem tanto, assim, eu falo assim, olha, hoje é bom a gente perder, porque tem um monte de gente torcendo para a direita e outros para a esquerda. Se a gente ganhar da esquerda, é melhor para a gente. Aí o camarada vai lá e faz corpo mole, fala que estava com dor de barriga, que estava com dor no pé, amarra a chuteira no meio do campo. Só um jogador ou dois que precisa, nem precisa do time todo, né? Mas nós não temos nada com o futebol. Vamos voltar para a doutrina espírita, tá bom? Vamos voltar para cá. Então, o convite de hoje é esse, que nós possamos conhecer um pouquinho mais da doutrina, porque quanto mais nós conhecermos, mais nós nos libertaremos. Conhecereis a verdade vos libertará. Ah, mas é muita pretensão sua achar que a doutrina espírita é a verdade. Tá bom, pode até não ser toda a verdade, mas é uma verdade que nós precisamos conhecer, uma grande parte dela. Porque se nós não precisássemos da doutrina espírita, vocês acham que teria Allan Kardec? Olha, vou contar a última curiosidade para vocês. Faltam 3 minutos para a gente encerrar aqui, porque acho que ninguém está aguentando mais. O calor desse, essa ladainha lascada, pelo amor de Deus, né? Mas 5 anos do senhor Allan Kardec reencarnar, 5 anos antes dele reencarnar, houve uma reunião do outro lado da vida. Ai, que pena, né? Você não vai conhecer a história do Kardec, né? Tá bom. Vou contar bem rápido para ninguém perder. Aí houve uma reunião, e aí, essa reunião no mundo espiritual, eles chamaram algumas pessoas, e dentre elas, alguns encarnados. Posso? Pois não. Ficha rosa número 1 e ficha branca número 1. Pode ver depois lá no meu canal do YouTube, que vai estar a palestra lá. Sérgio Tadeu Diniz. Obrigada. Então, houve uma reunião, chamaram um dos encarnados. E um dos encarnados chamado foi um senhor chamado Napoleão Bonaparte. Ele acreditou, não é? Ele foi chamado lá numa condição, porque imaginem só, o camarada foi chamado lá. Ele só tinha uma pretensão de ser imperador, ele só queria isso. Era só isso que ele queria, mais nada. Não é mesmo? Isso custou o resto da vida dele, porque ele foi lá para Santa Helena e teve que desencarnar lá sozinho, numa ilha, porque achava que ele estava meio desparafusado, mas enfim. Chamaram Napoleão, antes de acontecer tudo isso, óbvio, e ele foi para lá, levado, carregado, né? Porque o espírito, numa condição muito difícil, foi carregado, e lá ele sentou num sofá, e ele achou, na condição precária que ele estava lá, né? Diríamos assim, a mesma coisa de você pegar um camarada da UTI e levar ele num cartório para ele assinar uma escritura, aí tem que levar ou então tem que trazer o cartório para ele assinar num hospital, né? Mais ou menos isso. Mas aí levaram ele com todos os recursos possíveis para ele poder participar daquela reunião, porque a reunião tinha um propósito. Ele precisava saber que ele precisava proteger o Allan Kardec, o Hipólito.
Ficha verde, 1, 2, 3, 4. E aí fizeram a reunião, um imenso conjunto de luzes, porque ele estava sendo, naquela hora, não é? Estavam trabalhando os projetos para nova revelação. Muito bem. Quando Napoleão saiu de lá, ele ficou mais ou menos mais de uma semana, assim, quase sem assim... Ele viveu de uma forma tão elevada que ele achava que nem conseguia pisar no chão, de tão leve que ele se sentia, assim. Ele achava que ele era a figura principal daquela reunião, pelas lembranças parcas que ele tinha do sonho, as pequenas lembranças do sonho, né? Só que aí ele foi botando o pé no chão, botando o pé no chão, e o que é que ele fez? Não protegeu Kardec coisa nenhuma. Kardec teve que se lascar sozinho, os espíritos tiveram que rebolar, bom sentido, para conseguir que a doutrina espírita não fosse massacrada já pelo poder público na época, na França. Então, a gente pode imaginar, assim, aqui no nosso Brasil, né, um partido político novo. Os outros vêm aqui e arrebentam com ele, porque eles não têm interesse de nada novo, eles querem continuar do jeito que está, ninguém quer mudar nada, né? Então, imagine esse aspecto religioso, não é? Ninguém, obviamente, não queria mudar nada, em absoluto nada. E aí, Kardec teve que conseguir autorizações. Aqui no Brasil, na década de 30, de 20, 30, as pessoas eram presas. Por isso que a gente está fazendo aqui, por uma reunião igual a essa. Era proibido fazer essa reunião aqui. Enfim, conheçamos mais a doutrina, porque isso vai nos trazer grandes benefícios. E olha, a gente vai dar um grande alívio para os espíritos, viu? Porque a maioria das coisas que a gente quer que eles resolvam, a gente mesmo vai resolver pela gente mesmo. É mais ou menos assim, a gente sentar em casa, ajoelhar na cozinha e falar: Senhor, sabe essa piona cheia de louça? Você não pode mandar uns espíritos para lavar para mim, sabe? Sabe esse tancão aqui cheio de roupa? É a mesma coisa disso. Ou naquela necessidade de ficar na porta de casa dizendo assim: não pode jogar uma cesta básica aí de cima para mim, Senhor? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos ter uma ótima assistência e que possamos voltar na próxima semana, viu? Tem gente muito mais capacitada que eu que vem aqui, podem ter certeza. Não deixem de prestigiar o trabalho, tá bom? Hoje eu fui só um meio quebra-galho. Quem sabe, numa outra vez estaremos de volta. Muito obrigado.